Programa Amigo Espírito Santo, Palavra de Deus. Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Palavras do apóstolo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Queridos amigos, queridos irmãos, o amigo Espírito Santo me inspirou e nós tivemos durante esses dias, essa semana, orando, o nosso quarto de oração, quarto de guerra, e buscando, pesquisando e ouvindo a voz de Deus. E eu quero trazer aqui para o programa Amigo Espírito Santo esse tema, a tristeza segundo Deus. A tristeza de Deus é pedagógica na nossa vida. Repita comigo, a tristeza de Deus é pedagógica na nossa vida. Como assim, pastor? O que é pedagogia? É uma disciplina, é uma prática, é algo que vem para nos ensinar, nos quebrantar. Por exemplo, a tristeza segundo Deus, o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto que ele estava demonstrando carinho, amor pelas pessoas que ele tinha evangelizado e que ele estava cuidando. Paulo amava vidas, ele discipulava essas vidas, fortalecendo a comunhão delas com Deus. E num determinado momento, o Espírito Santo inspirou Paulo e ele então transmite: olha, eu não fico feliz. Eu não fico feliz porque vocês foram contristados, porque vocês estão tristes, não. Eu não me sinto bem quando eu vejo vocês tristes. E esse sentimento eu compartilho hoje. Nós, através da maturidade da palavra de Deus na nossa vida, nós não podemos ficar alegre quando alguém está triste. E muita gente, infelizmente, folga com a tristeza dos outros, com a derrota dos outros. Vê o seu irmão passando tentação, provação, fica dando risada, fica zombando. Sabia, irmão Marcos? Tem pessoas que dão gargalhada quando vê uma irmã, um irmão passando por tribulação. Mas o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu folgo não porque você fosse contristados. Aí ele começa a explicar: eu folgo porque vocês foram contristados para o arrependimento, segundo Deus. Então assim, o que o Espírito Santo traz para nós nessa palavra? Nas escrituras sagradas, nas páginas sagradas, nós aprendemos que não existe apenas um tipo de tristeza. Existem mais de uma tristeza. Por exemplo, o apóstolo Paulo explica no versículo 10 que a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aqui de cara nesse texto, nós já temos dois tipos de tristeza. E tem muitos outros tipos de tristeza. Por exemplo, qual é a tristeza do mundo que opera a morte? Porque esse daqui é o tipo de tristeza do mundo que opera a morte. O pecado. O pecado é algo que você pratica, às vezes o ser humano pratica, sente alegria na hora, prazer, mas depois vem o sentimento de culpa, entende? Quando a pessoa não tem uma vida com Deus, não tem o amigo Espírito Santo para chorar, para desabafar, o Espírito Santo para te convencer do seu pecado, porque tem pessoa que trava a comunicação do Espírito Santo com ela. O Senhor Jesus disse em São João, capítulo 14, 15 e 16 ali, sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é uma irmã apontando o dedo para você que você vai se arrepender. Não é alguém se achando usada por Deus, ou um irmão, um amigo, às vezes um pai, uma mãe, um filho, que aponta o dedo para a mãe. Não é uma mãe, um pai que aponta o dedo para o filho, um amigo que se diz amigo, que aponta o dedo para os outros. Não é assim que você vai fazer a pessoa se arrepender. Porque esse tipo de tristeza do mundo, a tristeza do pecado, ela não opera arrependimento. Ela só opera o quê? Raiva, ira, violência.
violência, agressividade, que traz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Porque um pecado gera outro pecado. Provérbios diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então o que é um abismo? Por exemplo, tipo de abismo, um excesso. Então se uma pessoa comete um excesso e você vai corrigi-la com outro excesso, de forma desproporcional, é o que Provérbio diz, que uma palavra branda aplaca o furor, coloca uma placa, coloca um muro de proteção. Uma palavra branda aplaca o furor, a consequência da ira, da tristeza do pecado. Tá entendendo? A tristeza de quem pecou e a tristeza de quem se sente prejudicado. Aí a pessoa faz o quê? Entra numa amarração espiritual e emocional e não consegue sair. Porque esse tipo de tristeza, por exemplo, o adultério, o quê? O homicídio, a mentira, tudo que se diz pecado, enganar os outros. Quando você se coloca na vida de uma pessoa para ajudar, aí depois você taca na cara dela o que você fez, entende? Isso não é pecado? Muitos machuca muito. Isso não é pecado, irmão Jessé? Hã? Verdade. Você se diz um missionário de Deus, uma missionária de Deus, um pastor, uma pastora, um diácono, uma diaconisa, um irmão, uma irmã. Você quer ajudar, começa a ofertar na igreja, começa a dizimar na igreja, depois vai tacar na cara do padre e do pastor querendo o seu dinheiro de volta. Ah, mas eu fui obrigado. Aí você vai ter que provar que você foi obrigado. Tem que provar. Então eu acho que a gente tem que ser consciente, porque senão você vai gerar uma tristeza em você que vai te levar à morte. Morte física? Talvez sim, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte física, como? Através da violência, da agressividade, do bate-boca, da violência física e também da morte espiritual. Perde a fé, perde a alegria da salvação, perde a comunhão com o amigo Espírito Santo. E aonde não tem o Espírito Santo, aonde não tem a voz do Espírito Santo, não tem convencimento de pecado. Aonde o Espírito Santo não brada, não fala, não tem convencimento do juízo. A nossa mente fica tapada, fechada, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo E da morte. e da justiça. E da justiça. A morte é consequência do juízo. Tá entendendo? A morte é a lei da semeadura. Tá certo? Por se multiplicar as vossas iniquidades, o amor de muitos se esfriará. Então tem consequência. A morte da fé, a morte do amor, a morte das amizades. Não é isso? Então, o que acontece? Nós estamos preocupados com o programa Amigo Espírito Santo nessa tarde, de trazer uma palavra cheia de unção, de força, de amor, de graça, de discernimento espiritual. Uma palavra de sabedoria, uma palavra da ciência, para que o amigo Espírito Santo interfira na tua causa, te dê uma revelação bíblica, porque nós não podemos ser movidos por profecia apenas, sem que essa profecia seja confrontada pelas Escrituras. A Bíblia manda nós julgarmos as profecias, não é para julgar os profetas, mas nós precisamos julgar os sonhos, as visões, as mensagens. Elas precisam ter base bíblica. Nossos sentimentos, nós não podemos ser movidos somente pelo que sentimos. Uma hora você está muito alegre, sai comprando tudo. Aí a hora que você está triste, não dá valor ao que comprou. Por isso que é perigoso, irmãos, amigos do programa Amigo Espírito Santo. Eu digo para vocês um conselho de um pastor amigo. Quando você estiver sofrendo um momento assim fúnebre, momento fúnebre, alguém que faleceu, alguém querido, tocou, mexeu com o teu sentimento, mexeu com a tua cabeça, evite de vender. Se você tiver carro, casa, se você tiver alguma propriedade, um conselho de amigo do programa: não venda, evite de vender na hora que você estiver sofrendo a perca de alguém, no sentido de uma morte. Evite de vender e de comprar também, tá bom? Fica essa palavra de conforto, de consolo no seu coração, porque é Deus preocupado com o teu equilíbrio espiritual. Porque a tristeza do mundo produz morte, produz tragédia. A tristeza do mundo produz separação. Você quer ver um tipo de tristeza que opera a morte? A calúnia. Por exemplo, o que a Bíblia fala em Provérbios também? Que um caluniador separa os maiores amigos.
Então você vê que tem espaço para o poder da calúnia. Por quê? Porque tem gente que acredita. Como é que a mentira sobrevive? Porque tem gente que não investiga. Por que a mentira é mentira? Porque a verdade não foi pesquisada, não foi confrontada. As pessoas param de conversar. Tem irmão que deixa de falar com o irmão, entende? Porque alguém falou mal. O problema é quando o próprio pai e a mãe falam mal dos irmãos um para os outros, como está na Bíblia. E nós vamos trazer essas mensagens que o Espírito Santo está me mandando estudar, orar, buscar e trazer aqui. Por exemplo, o que Rebeca fez com Jacó e Esaú? A própria mãe desuniu Jacó e Esaú, porque o direito de primogenitura era de quem? De Esaú, que era o filho mais velho na tradição judaica. Mas por algum motivo de distúrbio psicológico e moral de Rebeca, o que ela fez? Ela vestiu Jacó com as roupas do irmão dele para enganar Isaac, quando Isaac já não estava enxergando direito, porque não tinha cartório para você escrever testamento naquela época. A palavra do patriarca era a lei. Aí Isaac fez o quê? Comeu o guisado que Jacó trouxe, se fazendo passar pelo irmão dele. Quem preparou o prato, o guisado, foi a mãe dele, uma mãe mentirosa, que se fazia passar de santinha, se vitimizava, entendeu? Se vitimizava, porque ela não é Deus para ela amar mais um filho do que o outro. Ah, pastor, mas eu gosto mais de um filho do que do outro. Peraí, claro que tem alguns filhos que tem uma personalidade mais carinhosa, por algum motivo, não te deu tanto trabalho. A tendência é esse outro filho que deu mais trabalho, trazer problemas para os pais, mas isso daí é caso a caso. Nós não podemos pegar uma régua e sair medindo as famílias. Eu não posso pegar a minha régua e os meus conceitos e sair medindo o caráter dos outros pela rua. Não é porque eu acho que alguma coisa está errada que ela está totalmente errada. Quem diz que ela está errada ou certa é a Bíblia Sagrada. Porque senão a gente cai no perigo do relativismo. Quer dizer, o que eu acho é o que vale? Não. O que vale é o que Deus acha. O que eu acho muitas vezes não vale nada. A minha palavra só tem peso se a palavra de Deus tiver primazia na minha vida. Porque, por exemplo, uma pessoa está sofrendo, o Marcos está sofrendo, está em luta, está em perseguição. Eu abandono ele, não recebo ele na minha casa, não estou com ele na luta. Aí Deus vira o cativeiro dele. O amigo Espírito Santo muda a história dele. Aí depois eu vou querer que o Marcos me convida para comer churrasco na casa dele e cantar louvor, sendo que eu não cantei louvores com ele na angústia dele. O que acontece? Se Deus moveu o irmão Marcos e mesmo assim ele quiser depois convidar a pessoa que não o apoiou, aí é um problema dele, da consciência dele. Agora não adianta querer pagar de bonzinho também depois, mas a pessoa vai participar da tua vitória, mas ela não é convertida, não é crente, ela é enguaruda, fofoqueira, e vai entrar na tua vida de novo para trazer uma brecha para a tristeza do mundo que opera a morte. Então, não é porque a gente é de Deus, irmão, que tem que sair falando sim para todo mundo. Jesus Cristo, quando andou na terra, não falava sim para todo mundo. Tem gente que pensa que Jesus Cristo é um bonequinho que você aperta assim no link e ele fala amém, Deus abençoe. Não, Jesus Cristo tem personalidade. Jesus Cristo tem caráter. Jesus, ele diz sim quando tem que dizer sim e não quando não. E o amigo Espírito Santo está preocupado para que eu e você não sejamos escravos desse tipo de tristeza. Que tristeza? A decepção dos falsos amigos. A decepção das pessoas que falam mal de você, mas na tua frente são hipócritas. Deus quer prosperar a tua vida. E o Senhor manda dizer nessa tarde, eu estou te revestindo, te fortalecendo, para você poder conviver com isto. Ai, chominai, te candarabaia. Eu sinto o poder de Deus. Deus está dando essa palavra porque Ele vai prosperar, irmão Marcos. Deus vai exaltar pessoas, irmão Gessé. Aleluia. E o Senhor está falando, te prepara, eu vou te honrar, vou te exaltar. Mas se prepara, que eu permitir você passar por isso, para você ir treinando. Porque esse é o ambiente que você vai ter que conviver. Você vai ter que conviver com quem te ama, quem te apoia, e com gente falsa. Diz o Espírito Santo nessa tarde. Amém. Você está pensando que o teu período de vitória e de celebração vai ser somente com quem te ama e te ajudou? Não. O Senhor muitas vezes, irmão, Ele permite você passar, mas Ele está preocupado o seguinte: aprenda a vencer. Como vencer a tristeza da morte?
corra para os braços de Cristo. Corra para o abraço do Espírito Santo. Agora a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus, amados, a tristeza segundo Deus, sabe como que ela é? Ela é uma tristeza para o arrependimento. Muitas vezes a pessoa pensa assim: ah, mas a alegria do Senhor é a minha força. Sim, a alegria do Senhor é uma das formas da manifestação de Deus na nossa vida. A alegria que o Espírito Santo traz na nossa alma, aquela satisfação de agradecer a Deus por tudo, ver Deus em tudo, na dificuldade, no trabalho, no carro, na viagem, no louvor, ver tudo. Isso é o amigo Espírito Santo que faz na vida do homem e da mulher, mexendo no caráter dela, mexendo, interferindo no caráter dele, quando ele clama, quando ele sente aquela tristeza porque errou, porque pecou, então ele chora, ele clama para os braços de Jesus, ele corre, e o amigo Espírito Santo vem, abraça e diz: eu aceito o teu arrependimento, e estou eu mudando a tua história nessa tarde. Então a tristeza segundo Deus é uma tristeza que Deus, como Paulo, ele não gosta de ver você triste, mas às vezes uma tristeza pedagógica, uma tristeza de um pai professor, uma mãe professora, que permite aquela situação para o teu amadurecimento, querido, para o teu amadurecimento, amado. Então nessa tarde receba essa palavra. Quando a tristeza for uma tristeza que entra e não sai mais, faça um jejum, faça uma oração, peça ajuda, busque ajuda, expulse essa tristeza, porque você tem que pedir a Deus, mas você também tem que agir. Repreenda, expulsarão os demônios e eles sairão em nome de Jesus. Expulse a tristeza que é para a morte, espírito da mentira, espírito do adultério, espírito da corrupção, da desonestidade, do engano. Expulse ele da tua vida. Ande pela sua casa, ore no quarto do seu filho, na cozinha, no seu trabalho. Vai num lugar lá que ninguém tiver, uma hora que ninguém tiver no seu trabalho, ou na sua casa, ou que seu filho estiver dormindo, põe a mão na cabeça dele sem fazer barulho, ou então apenas aproxime, expulse todo espírito de tristeza que gera morte. Mas entenda, quando Deus precisa tratar com uma pessoa, quer exaltar, quer abençoar, quer renovar, mas a pessoa não ouve, ouça uma palavra, Deus não vai continuar a permitir vir só alegria, não. Vem alegria, 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 só tem conquista, a pessoa não para ouvir a voz de Deus. Agora, você está muito alegre, irmão, como é que você vai? Você vai sentir uma tristeza e falar: isso é o capeta na minha vida, isso é o diabo. Não é o diabo não, irmão. O amigo Espírito Santo revela que tem certas tristezas. Ah, mas Deus é um estraga-prazer, hein? Não, Deus não é um estraga-prazer. Deus, ele sabe o que vai acontecer nas tuas costas, na retaguarda. Então o Senhor, ele permite o quê? Aquela tristeza. O que você tem que fazer? Para tudo. Vai pro teu quarto. Para tudo, para o carro na rodovia, num lugar que pode parar. No seu trabalho, vá no banheiro. Também não é para ficar 2 horas orando que você vai ser mandado embora. Você vai ter outro tipo de tristeza aí. Mas pare tudo. Dê lugar ao amigo Espírito Santo. Talvez essa tristeza que o Espírito Santo está bombardeando no teu peito, na tua alma, é a fala de Deus: para tudo, minha filha, para tudo, meu filho, porque eu preciso te dar lucidez espiritual, eu preciso te dar colírio do meu espírito, da minha palavra. Para tudo, meu filho, porque eu quero te encher, eu quero te proteger. E quando alguma coisa dá errado, irmão, é porque Deus não queria que você tivesse contato com aquele homem ou com aquela mulher. Dá glória a Jesus nessa tarde comigo no programa Amigo Espírito Santo. Eu estou falando sobre a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, cura e salvação. Deus é fiel com você. Rádio de verdade. Agora, no programa Amigo Espírito Santo, Momento da Oração. Una sua fé comigo agora. Quebrante o seu coração diante de Deus. Creia no amor de Cristo por você e no poder do nome de Jesus. O nosso horário está adiantado devido à nossa programação. Mas eu tenho tempo de unir a minha fé com o meu irmão e com a minha irmã. Eu tenho tempo de quebrantar o meu coração, Deus, e te agradecer pela tua misericórdia na nossa vida. Porque o Senhor fala através da tua alegria, a alegria do Espírito Santo em nós, nos renovando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu te louvo por essa alegria que o Senhor está derramando e ministrando agora
sobre a vida de cada ouvinte, cada pessoa. Receba a alegria do Espírito Santo na proporção da vontade de Deus, de acordo com a comunhão, com a sede espiritual que está no coração e na alma de cada pessoa. Agora, meu Deus, se essa pessoa está passando esse processo e ela está, meu Deus, que ela entenda e receba a tristeza, segundo Deus, Senhor, que entre numa comunhão mais forte e profunda e receba o arrependimento. E esse arrependimento que o Espírito Santo traz em nós, ele traz cura. Então eu profetizo cura nessa tarde. Eu profetizo salvação nessa tarde. A quebra das cadeias pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus agora, apareça a cura. Brote o milagre. Eu profetizo cura mediante a tristeza segundo Deus, trazendo arrependimento, cura e salvação, abrindo porta, protegendo e abençoando todos os nossos amigos e ouvintes, em nome de Jesus.